Olá novamente! Eu creio que você tenha visto no meu primeiro vídeo que eu falei da diferença de método numérico para método analítico, que foi nosso primeiro fórum. Mas você lembra a pergunta que eu fiz no segundo fórum? Foi a aplicabilidade, vantagens e desvantagens de método numérico e método analítico para funções de primeiro e segundo grau e de terceiro grau mais elevados. Tivemos muitas dúvidas, achando que métodos numéricos são usados apenas para função de primeiro e segundo grau. Pelo contrário, nesses casos o método analítico é muito mais fácil. Por exemplo, imagine que nós temos a função y é igual a x mais 2. Função de primeiro grau é uma reta e aí fica razoavelmente fácil identificar a sua raiz aqui. E como que eu acho? Basta igualar isso aqui a zero, x é igual a menos 2. Muito fácil analiticamente. Se eu tivesse uma função de segundo grau que dá uma parábola, se eu tiver duas raízes, muito fácil também fazer por delta. Mas se eu tiver uma função de terceiro grau, como achar essa raiz? Dá para achar? Dá. Agora, se eu tivesse uma função de quarto grau, quinto grau, ainda é mais difícil. Einstein provou que funções acima de quinto grau é impossível analiticamente. Para isso, a gente tem o quê? Métodos numéricos. Então, se eu tivesse uma função de um grau mais elevado, independente do gráfico dela, qualquer que seja, um método analítico que é muito difícil ou impossível, se torna mais fácil por um método numérico. E aí, qual que é a ideia? Então, vamos supor que eu tenho mais ou menos essa função maluca aqui, que eu nem sei que grau que é. Eu quero saber essa raiz. Vamos pensar o método da abscissão. Eu dou um chute inicial aqui e aqui. É raiz? Não. É raiz? Não. Ah, então vou dividir isso aqui no meio. Aí eu tenho um ponto aqui em cima, um ponto aqui embaixo. É raiz? Não, não. Vou dividir no meio. Vou dividir no meio, no meio, no meio, no meio, até achar a raiz. Ou seja, a gente não utiliza, entre aspas, nada de função, que a gente vai dividindo no meio. Eu não faço delta, não faço nada, mas encontra a raiz. É igual o café. Lembra que eu falei o que é mais fácil? Você calcular a textura do chantilly, o diâmetro da xícara, o volume para achar a altura ideal? Ou é muito mais fácil você ir fazendo por tentativa e erro até achar o melhor ponto? Por isso, então, o método numérico mais sugerido para funções de graus mais elevados. Ok? Grande abraço!